Você já parou para pensar que todas as vezes que a gente acha que viver nesse mundo é uma bosta, que é complicada a convivência com outros seres humanos, que muitas das vezes que a gente cai em algum processo de depressão ou está passando por algum transtorno de ansiedade, crise de ansiedade, etc., pode ser justamente pelo fato de uma frase não estar sendo vivida como deveria? Aliás, sabe de que frase eu estou falando? Presta bem atenção. A famosa frase amar o próximo também pode ser entendida como de pessoa para pessoa. Ou seja, já parou para pensar que se realmente saíssemos da teoria e fôssemos para a prática, ou seja, se literalmente enxergássemos o outro como uma pessoa na íntegra, muitas coisas poderiam ser evitadas nesse mundo. Muitos traumas seriam evitados, muitos crimes não seriam ocasionados, muitas negligências não seriam cometidas e muitas injustiças não seriam exercidas. Já parou para pensar nisso? Pois bem, meu nome é Natália, cognominada Aine Nascimento, sou autora das obras literárias que estão aparecendo aqui na tela para você e nesse vídeo eu quero falar sobre essa frase, de pessoa para pessoa, porque ela está intimamente ligada na famosa frase que todas as religiões ensinam e que Malemar praticam: amar o próximo. Quando a gente realmente enxerga o outro como uma pessoa, a gente vai começar a entender que, da mesma forma que nós temos traumas, um passado, uma história, temos dúvidas, temos questões, o outro também tem. Da mesma maneira que temos desejos, sonhos, ambições e muitas vezes temos falta de direção, o outro também tem. Mas muitas vezes a gente enxerga isso em nós e não enxergamos no outro. Logo, a frase de pessoa para pessoa passa a ser uma mera teoria, porque não existe prática. E toda teoria que não gera prática resulta em pessoas lunáticas, comportamentos sem nexo, ações incoerentes. E por falar em ações incoerentes, você sabia que um dos significados da frase "seja feita a vontade de Deus" é justamente o cada ser humano trabalhar com persistência e coerência na melhora do próprio estado enquanto está nesta terra? Ou seja, as pessoas falam tanto de vontade de Deus, o significado dela é isso. E veja que falou, com persistência e coerência deve ser feito esse trabalho em cima de nós mesmos. Mas somos incoerentes, principalmente pelo fato de não enxergarmos o outro literalmente como uma pessoa. Muitos lugares enxergam as pessoas como meros números. Relacionamentos conjugais, amorosos acabam, não digo nem que acabam por questões que realmente foram graves, acabam por questões que davam para ser ajustadas, porque foi enxergado ali um número, não uma pessoa. Quando a gente não vê o outro de fato como uma pessoa, automaticamente enxergamos-o como um objeto, como se fosse uma mobília que a gente enjoa, vai lá e troca, descarta. Existem pessoas nesse mundo que têm uma mentalidade psicopata, que são pessoas de índole duvidosa, existem. Mas será que a gente já parou para pensar que pode ter algum motivo que as tornaram assim? Ou é mais fácil a gente pegar nosso martelo de juiz e já vir dando sentenças? Porque é isso que fazemos, não é? Vamos ser francos. Quantas vezes a gente não se apossou do martelinho de juiz e já foi sentenciando cada ser humano nesse mundo pelo fato dele não estar enquadrado no nosso script de vivência? Quantas vezes a gente já não fez isso? Vamos ser honestos, pelo menos um minuto da nossa existência, pelo menos um instante da nossa vida. Quantas vezes a gente deixou de elogiar as qualidades uns dos outros, seja na família, seja no trabalho, seja no meio dos nossos amigos?
Quantas vezes deixamos de enaltecer as qualidades como se elas nem existissem, e no primeiro vacilo, no primeiro problema que o outro apresentou, nós simplesmente pegamos nosso martelo de juiz e damos logo uma sentença, uma punição, sem nem dar uma chance para o outro mostrar que pode fazer a diferença, mostrar que pode ser melhor. Quantas vezes? E muitas das vezes fazemos isso e quando fazem conosco, a gente acha ruim. Não que deva pagar as coisas na mesma moeda, de maneira alguma, mas é estranho, não é? Fazer algo para alguém e quando recebe a mesma mercadoria, digamos assim, não gosta. É uma coisa para se pensar, você não acha? E infelizmente somos incoerentes em muitos aspectos. Dificilmente amamos o próximo, dificilmente enxergamos o outro de pessoa para pessoa. Aqui nesse mundo eu percebo que nós somos vistos como meras peças de utilidade. Isto é, se não formos produtivos, se a gente não der algum lucro, se a gente não satisfazer a expectativa do outro, seja esse outro um familiar, seja esse outro uma empresa, seja esse outro um amigo, enfim, se a gente não satisfaz a expectativa do outro, é como se a gente não valesse nada. Somos descartados, somos substituídos assim, somos trocados, sem nem ao menos ser considerado nossas qualidades, nossa essência. Já ouviu falar daquela frase? Avião só vira notícia quando cai? Pois bem, o avião, uma das obras-primas que foi criada nesse mundo, de extrema utilidade. É uma pena que muitos o utilizam para fins ruins, como por exemplo, transporte de bombas, para despejar bombas em locais, porque guerras estão aí, existem infelizmente. É uma pena que utilizam dos aviões de uma maneira destrutiva, mas olha quanta coisa produtiva ele nos proporciona. A agilidade, a praticidade, enfim, o deslocamento mais ágil. Mas avião só vira notícia quando cai. Avião nunca é enaltecido por todas as vezes que ele fez ele decolou de uma maneira esplêndida. Não, isso virou já rotina. É como se as coisas boas não são mais que obrigações. E obrigação não recebe elogio, não recebe mérito, não recebe nada. Mas a primeira queda, o primeiro vacilo, ele estoura na mídia. E essa mídia pode ser a boca dos nossos familiares, pode ser a boca da vizinhança, pode ser no meio da nossa empresa, do local que trabalhamos, enfim. A mídia está aí. Qualquer fonte de informação é mídia. De repente, no nosso primeiro vacilo, no nosso primeiro momento de desvaneio, de fragilidade, a gente já está na boca da mídia. Mas nunca estivemos na boca da mídia quando estávamos decolando e voando alto. Mas foi cair, pronto, tudo acontece. E isso acontece por quê? Porque a frase tão propagada no mundo não é vivida. O amor ao próximo. O de pessoa para pessoa. Será que a gente realmente enxerga o outro como um ser humano? Ou será que não estamos enxergando o outro como um robô, como uma máquina que nunca vai adoecer na vida, que não tem sonhos, não tem expectativas, que não precisa de um tempo de descanso, que não precisa ter um momento de relaxamento, até para que ele consiga exercer de uma maneira mais leve as atividades dele? Ora, somos seres humanos, dotados de emoção, desejos, necessidades básicas de sobrevivência. Tudo isso deveria ser pautado antes de pegarmos o nosso martelinho de juiz e sairmos sentenciando os outros. Repito, existem pessoas de má índole? Infelizmente existem. Existem pessoas de mau caráter? Infelizmente existem. Existem pessoas oportunistas que só estão ali se aproveitando das oportunidades para se beneficiar, sem considerar que os outros também merecem ser beneficiados? Existem. Mas também existe uma coisa chamada investigação. Isto é, antes de tomarmos qualquer decisão, antes de sentenciarmos qualquer pessoa, convém investigar. Exemplo, imagine que você contratou
10 funcionários para atuar na sua empresa. Desses 10 funcionários, 5 dizem estar doentes. Só que desses 5, apenas 2 literalmente estão passando por um processo sério de saúde. Os demais que dizem estar doentes estão apenas metendo louco, estão apenas aplicando, estão apenas se valendo de uma teoria para algo que não era nem para tanto. Mas o empresário, digamos assim, por falta de investigação, coloca todos na mesma panela, mistura e dá a mesma sentença para todos. Isso é justo? Não. Existe uma grande diferença entre a palavra igualdade e equidade. Igualdade é dar para todos a mesma coisa sem considerar as necessidades particulares de cada um. Equidade é dar aquilo que se aplica a cada indivíduo, considerando ele como único e não como grupo. Por exemplo, você não vai colocar uma pessoa de 1,30 m de altura para assistir um jogo de futebol, sendo que na frente dela tem um muro de 2 metros, enquanto ao lado dela tem um cara gigantão que tem mais de 2 metros e nem precisa de banco. Isso seria igualdade, todos ali, de pé na frente do mesmo muro. E a equidade faria o quê? O grandão fique sem banco. O pequeno de 1,30 m, tá aqui uma escada para você, um banco bem alto para você. É uma metáfora. Não é justo aplicar as mesmas coisas para todos, porque cada ser humano é único. Por isso o termo indivíduo vem de individual. Mas não é isso que vemos no mundo. Enxergar cada pessoa como uma pessoa é entender que cada pessoa tem a sua particularidade, tem o seu talento, tem a sua aptidão, tem um meio de ser trabalhada até para florescer, metaforicamente falando. E isso é considerado nas relações familiares, nas relações empregatícias, nas relações que envolvem amizade? Acredito que não é considerado. Basta a gente ver as estatísticas, basta a gente observar o cotidiano, basta a gente observar os relatos das pessoas, mediante as experiências que elas viveram. Então eu deixo esse vídeo como uma forma de reflexão. Até que ponto a frase amar o próximo, até que ponto a frase de pessoa para pessoa não é só mais uma teoria bonita no mundo que carece muito de prática. Carece muito, há muito tempo de prática. Até que ponto? E até que ponto a gente não está esperando alguém colocar essas teorias em prática, sendo que essa prática já deveria partir de nós. Começar por nós. Se o mundo está como está, se as reclamações que temos existem, é porque essa frase não está sendo devidamente aplicada. Exemplo. Suponhamos que você seja um frentista, operador de caixa, um coletor de lixo, um atendente telefônico. Entenda, na sua frente ou do outro lado da linha é uma pessoa, tanto quanto você. Consegue entender que por trás dessa pessoa também existem emoções, traumas, preocupações, anseios, dúvidas, dívidas, crises que ela está passando, pode ser financeira, emocional, enfim. Existem várias e várias crises. Consegue entender que se a gente conseguir colocar uma pitada de gentileza nas nossas palavras e nossos atos, podemos sim alegrar, colorir um pouquinho do dia do outro e automaticamente colorimos o nosso? Recentemente eu trabalhei em uma empresa na qual eu prestava o serviço de teleoperador, telemarketing. E nessa empresa eu atuava marcando consultas e exames para os beneficiários do Hospital Público do Servidor de São Paulo. Atuei nessa empresa quase 6 meses. E nesse curto tempo, eu nunca ouvi um xingamento. Pelo contrário, do outro lado da linha, pacientes necessitando de uma consulta, necessitando de um exame, beneficiários extremamente atritados porque estão ligando, não está tendo vaga, eles pagam pelo serviço. Mas de todos os meus atendimentos, falo isso com orgulho,
eu sempre ouvi frases como: todos os atendentes deveriam atender como você, por mais pessoas como você no mundo. Eu agradeço muito pela sua atenção, embora não tenha a vaga que eu preciso, mas só o fato de você ter me dado atenção, eu poder ter desabafado, isso para mim já fez diferença. Tem noção do que é escutar isso? E eu, do outro lado, sabendo que eu não estou tratando essa pessoa bem porque é a minha profissão. Eu estou tratando ela bem porque é uma pessoa. Eu estou tratando ela bem porque eu estou levando a sério a frase amar o próximo, de pessoa para pessoa. Mas é assim que a maioria enxerga. E eu não falo isso para me vangloriar, porque não adianta nada a gente fazer o certo em uma área e também vacilar em outras. Nem sempre eu enxerguei as pessoas de pessoa para pessoa, principalmente no quesito familiar, por exemplo, que eu acredito que é nosso maior desafio, porque uma coisa é com quem você não convive, uma coisa é com quem você convive. E a gente tem que procurar se aperfeiçoar em todas as áreas. Aqui eu dei a você um exemplo positivo, mas existem os negativos também. E eu tenho consciência disso. Por isso eu digo, até que ponto nós não somos incoerentes? Muitas vezes agimos certo em um ponto e no outro vacilamos. Tratamos bem os de fora e os de dentro a gente não tem compaixão e benevolência. Conseguimos enxergar uma solução para quem não convive conosco, mas para os de dentro de casa a gente não pensa duas vezes para pegar o nosso martelo de juiz e dar uma sentença. Então eu quero deixar esse vídeo, repito, como reflexão, porque a gente é uma questão de urgência. Precisamos evoluir, precisamos nos aperfeiçoar como seres humanos. Estamos vivendo em uma era onde as pessoas estão dando muita prioridade para aperfeiçoamentos que envolvem profissionalismo, sempre visando ganhar o dinheiro. Ok, ganhos monetários têm a sua utilidade sim, porque é através desses ganhos que a gente compra nosso alimento, nossa vestimenta, paga a nossa moradia, água, luz, enfim. Mas depois que a gente desce a sepultura, tudo isso fica e isso tudo perece. Mas tem uma coisa que não perece, que são as memórias. Cargos são temporários, títulos são provisórios, mas o modo que nós tratamos os outros e que os outros nos tratam, seja positivo, seja negativo, é lembrado para sempre, porque nós somos eternos. Somos eternos. Quer goste ou não da informação, somos eternos. Este corpo é uma roupa apenas. Uma hora ele envelhece e vai para baixo da terra ou vai ser cremado. Mas nós, a vida, somos eternos. Então eu peço do fundo do meu coração para que você reflita comigo. Até que ponto estamos realmente olhando para o outro como uma pessoa no trânsito, no transporte público, na empresa, na família, na vizinhança? Até que ponto a gente realmente está aplicando essa frase no nosso dia a dia? Até que ponto a gente realmente está vendo no outro um semelhante, ao ponto de antes de pegarmos nosso martelinho de juiz, a gente está disposto a investigar a causa primeiro. Investigar primeiro. Sabia que a palavra respeito, o verdadeiro sentido dela é olhar outra vez? Sabe o que significa olhar outra vez? Olhar com atenção. Porque é só depois da devida atenção que dá para aplicar um veredito. Ou seja, é depois de exercer o verdadeiro respeito que a gente consegue definir qual é a ação a ser tomada. Vamos aplaudir ou vamos dar uma punição? Mas hoje em dia o respeito se tornou também só mais uma teoria barata. Aliás, tem esse vídeo no canal explicando com base na etimologia da palavra que de fato é respeito. Não quer acreditar no que eu disse agora? Assista ao vídeo e se baseie no que a própria etimologia da palavra diz. E ponto final. Você vai entender o que eu estou dizendo. Mas por favor, não deixe de refletir sobre tudo que eu falei até aqui. Porque é uma questão de urgência a gente olhar para si e realmente olhar para o outro como pessoa. Não como um objeto, não como uma mobília.
que já não está sendo mais útil, a gente só vai lá e joga fora, sem nem ao menos investigar se dá para reparar, se dá para ajustar, se dá para consertar. Fica aqui a reflexão. E se quiser se aprofundar em mais conhecimentos que tem a ver com um desenvolvimento espiritual, um despertar e manutenção de uma boa consciência, se quiser crescer em conhecimento, vem junto comigo, inscreva-se no canal, leia as minhas obras literárias, investigue-as, não digo para concordar com tudo, investigue-as e você com certeza vai sim extrair algum aprendizado bom que você vai poder aplicar no seu cotidiano. Eu vou ficando por aqui, agradeço imensamente pela atenção e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.